Olá, amigos e amigas da TV Suprem. Nós estamos reunidos para mais um programa Papo Suprem. Hoje com uma presença internacional muito querida, o Swami Baneshananda Maharaj, que é o presidente da Ordem Ramakrishna na Alemanha. E está há 40 anos no movimento. Começou na Índia, a sua formação espalhou depois por outros lugares. Nós vamos ser traduzidas pela nossa amiga Chandra Mani, brasileira do Rio de Janeiro, e então nós vamos começar a entrevista. Muito obrigado pela sua presença aqui, é uma honra muito grande para nós. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua formação dentro da Ordem Ramakrishna, como é que foi, que idade o senhor começou? Namaskar. Namaskar, minhas saudações calorosas a todos vocês. When I was studying in the university, Quando eu estava estudando na universidade, then I finally decided to become a monk of the Ramakrishna order. então eu decidi me tornar o monge da Ordem Ramakrishna. Ramakrishna order is a part of Hinduism. A Ordem Ramakrishna faz parte do hinduísmo. And Sri Ramakrishna was the last or latest prophet of that religion. E Sri Ramakrishna foi podemos considerar sendo o último profeta dessa religião, do hinduísmo. Towards the end of 19th century, Mas no final do século XIX, when there was the British ruling in India, quando os britânicos estavam governando a Índia, and there was a strife or strain between two types of cultures. existia uma luta entre dois tipos de culturas. And it was Sri Ramakrishna who appeared during that time. Foi então aí nessa época que Sri Ramakrishna surgiu, apareceu. And lived a life according to authentic religion. E viveu a sua vida de acordo com uma religião autêntica. And showed a way to people how to lead a spiritual life. E mostrou a todas as pessoas um caminho como seguir a vida espiritual. And in his life and teachings, there is no question of any kind of discrimination. Na sua vida e nos seus ensinamentos não existe nenhuma questão a respeito de qualquer tipo de discriminação. He did not exclude anyone from the purview of spiritual life. Ele não excluiu ninguém da possibilidade de chegar e ter uma vida espiritual. That is the spirit of age-old Hinduism. Esse é o espírito da religião hindu antiga. And that universal and broad aspect of his teachings attracted me. E esse aspecto universal, tão amplo dos seus ensinamentos me atraiu. And I got involved in some activities that are being run by this order. E eu então me envolvi em atividades que eram feitas por essa ordem. And decided to lead a monastic life for my own spiritual development. Então eu decidi ingressar na vida monástica para o meu próprio desenvolvimento espiritual And for serving humanity as a whole. e servir também a humanidade também como um objetivo. So I joined the Ramakrishna order Então eu ingressei na Ordem Ramakrishna and went through very strict disciplines that are devised for a novice. e eu tive nessa época que praticar muitas disciplinas severas para que pudesse me desenvolver neste caminho. It will be nice to give you an idea how a monk is trained in the Ramakrishna order. É muito interessante eu poder dar uma ideia de como um monge é treinado na Ordem Ramakrishna. For the first 4 years, the novice has to work in a branch center.
nos primeiros 4 anos, o noviço tem que trabalhar nos centros and also get educated theoretically about spiritual life. e também ser educado teoricamente sobre a vida espiritual. There are both practical and theoretical training. Ambos os treinamentos coexistem, tanto o prático quanto o teórico. And that is a 24-hour training living a life in this tradition. E assim a vida é vivida por 24 horas, de acordo com essa tradição espiritual. Then the novice is sent to the headquarters, to the training center. Então, depois desse período, os noviços são enviados para a sede central, onde há também o centro de treinamento. There the period of training varies depending on the necessities. E o período que o noviço passará por esse tratamento depende de várias condições. One novice has to undergo at least 2 years of training. Pelo menos 2 anos o noviço tem que permanecer em treinamento. Qualified monks and also university professors come to teach there. Então, os monges que já estão qualificados e professores universitários são os mestres que vão dar os ensinamentos aos noviços. And we are taught comparative religions. E nós somos ensinados a respeito das religiões comparadas, o estudo das religiões comparadas. We learn or study the Bible. Nós estudamos e lemos a Bíblia. We study the scriptures of Buddhism. Também estudamos as escrituras budistas. We study the scriptures of Mohammedanism. Também estudamos as escrituras muçulmanas. We study the scriptures of different branches of Hinduism. E também estudamos as escrituras das várias vertentes do hinduísmo. And our study of comparative religion E nosso estudo das religiões comparadas is not to find out what is wrong with those religions. não é achar o que está errado nessas religiões, What are the defects of those religions? nem os defeitos dessas religiões, Because that was not the teaching of Sri Ramakrishna. porque esse não é o ensinamento de Sri Ramakrishna. We study those scriptures very, very seriously Nós estudamos essas escrituras muito seriamente to draw more inspiration from those scriptures. para poder obter mais inspiração dessas escrituras. And we try to find out how difficult it was for them also. E também compreendemos quanto foi difícil também para eles To build up their lives along the spiritual lines. a desenvolver as suas vidas de acordo com esses ensinamentos, as suas vidas espirituais. That gives us courage and inspiration. Isso nos dá coragem e inspiração. So therefore, we develop a harmonious attitude towards all religions. E dessa forma nós desenvolvemos uma atitude harmoniosa em relação a todas as religiões. We start respecting the universal aspects of those religions. Nós, então, começamos a respeitar os aspectos universais dessas religiões. And that is what we teach and preach when we are sent to countries outside India. E é isso, então, que nós ensinamos e pregamos quando nós somos enviados para os centros estrangeiros da Ordem Ramakrishna. And the main speciality of our teaching is, E a maior especialidade do nosso ensinamento é, in our teachings we quote from all these scriptures. então, nos ensinamentos, nós fazemos um pegado, uma junção de todas essas escrituras, From different religions, das diferentes religiões, from the lives of saints and sages of different religions. sobre a vida dos santos e dos sábios das diferentes religiões. And another speciality is, E a outra especialidade é, we speak these universal ideas to our own congregation. nós também falamos sobre essas ideias universais para a nossa própria congregação hindu. Our congregations constitute of people belonging to different religions. E a nossa congregação, ela se compõe de pessoas que pertencem a várias religiões. Because the teachings are so universal, so you can
talk about it to anybody. Porque os ensinamentos são tão universais que nós podemos falar sobre para qualquer pessoa. So this really attracted me. Então isso realmente me atraiu. And all the Swamis who joined the Ramakrishna order. E assim todos os outros swamis e monges que também entraram na ordem Ramakrishna. And to join the Ramakrishna order as a monk, E para ingressar na ordem Ramakrishna para ser um monge, one needs to have a university certificate. aquela pessoa tem que ter um certificado, ser graduado na universidade. And one should be an adult. E tem que ser também adulto. And after that, after the 2 years of training, E depois, então, de 2 anos de treinamento, one has to undergo again a 3 years of brahmacharya life. então deve-se ingressar durante 3 anos na vida de brahmachari, que é a vida de celibato, né? Yeah. So after 2 years of training, they are given the vows of brahmacharya. E depois desses 3 anos desse treinamento, então a eles é dado os votos de sannyasi. And after 9 years, then they are given the vows of the final renunciation or monastic life. E depois de 9 anos é dado então finalmente os votos finais da vida monástica. So we are trained at least for 9 years to become a monk and to get this color of a cloth. Então, pelo menos nós passamos por um treinamento de 9 anos para nos tornar monges e ter poder usar essas roupas de cor laranja. That is how the monks of the Ramakrishna order are accepted and trained. E assim como então os monges da ordem Ramakrishna são aceitos, as pessoas são aceitas para ser monges e são treinadas. So this is a part or a branch of Hindu religion. Então esse é uma parte ou um ramo da religião hindu. The technical word for this is that we are a denomination in Hinduism itself. A palavra técnica para isso significa que nós temos uma denominação de hinduísmo mesmo. And Sri Ramakrishna was the latest prophet E Sri Ramakrishna foi o último profeta to practice those spiritual truths which are part of Hinduism a praticar essas verdades espirituais que são parte do hinduísmo in his own life na sua própria vida and made it practicable in the life of everyone. e tornar isso de uma maneira prática, de que todos possam também praticar em suas vidas. His life stands as an example A sua vida é um exemplo how to apply spiritual truths in our ordinary lives. como aplicar as verdades espirituais nas nossas vidas comuns. So that is a great hope for anyone. Então isso é uma grande esperança para todos. Spiritual teachings may be sounding very high ideals, Às vezes os ensinamentos espirituais parecem ser ideias muito elevadas, but actually speaking, they are as simple as what we do in everyday life. mas pode-se falar dessas verdades de uma maneira simples e de acordo com os objetivos da nossa vida cotidiana. And in that way, Sri Ramakrishna made spiritual teachings applied. E dessa maneira, Sri Ramakrishna tornou os ensinamentos espirituais capazes, possíveis de ser aplicados nas vidas comuns. Nós vamos fazer um breve intervalo para voltar a falar com o Swami Baneshananda e vamos perguntar mais coisas a ele. Voltamos já. Bem, amigos, voltamos à nossa entrevista. Conversamos com o Swami Baneshananda e agora nós vamos entrar numa outra discussão. Está sendo lançado um livro no Brasil de Swami Vivekananda, que foi um dos discípulos do Sr. Ramakrishna. Ele quer falar um pouco deste livro e quer falar também do hinduísmo. Yeah, this book Raja Yoga, it is
a part of Hinduism. Esse livro, o Raja Yoga, é uma parte do hinduísmo. Hinduism has got 3 classes of scriptures. No hinduísmo, nós temos 3 classes de escrituras. First class scriptures speak about the realization of many people. A primeira classe de escritura fala sobre a realização de muitas pessoas. So the first class scriptures, they contain the realizations of many people following different paths. A primeira classe, então, de escrituras contém os ensinamentos que vai trazer a realização para pessoas que seguem muitas classes de caminhos diferentes. Each path is called a yoga. Cada caminho é chamado yoga. So there are 4 types of yogas, Existem 4 tipos de yogas, like Jnana Yoga, como Jnana Yoga, for the people who would follow the path of knowledge, para as pessoas que seguem o caminho do conhecimento. and Bhakti Yoga for the people who would follow the path of devotion. E Bhakti Yoga para as pessoas que seguem o caminho da devoção. Karma Yoga for the people who would follow the path of regular works. E Karma Yoga para as pessoas que seguem o caminho do trabalho normal. And Raja Yoga for those who would follow the path of concentration, meditation, etc. E Raja Yoga para aqueles que seguem o caminho da meditação, da concentração e assim por diante. These books, including the Vedas, Esses livros incluem os Vedas. constitute the first class scriptures of Hinduism. Esses livros, incluindo os Vedas, constituem a primeira classe dos livros do hinduísmo. They contain the realizations of all successful people in these fields. Ele contém a realização, o conhecimento, a sabedoria de várias pessoas que alcançaram o sucesso através desses meios. And the second class scripture means logic or reasoning. E a segunda classe de escrituras são as escrituras que têm o pensamento lógico ou o raciocínio analítico. And at the end, the scriptures which will contain the teachings and apply in life. E o último tipo de escrituras, existe o tipo de conhecimento onde tudo pode ser aplicado. Yeah. So Raja Yoga is a book which belongs to the first class of the scriptures of Hinduism. Então, o Raja Yoga é um livro que está contido na primeira classe de escrituras do hinduísmo. And it contains the experiences of innumerable number of people. E contém as experiências de inumeráveis pessoas. So it is not an opinion of one person, Não é a opinião de uma pessoa, but this contains realization of many successful people. mas esse livro contém a realização de muitas e muitas pessoas que tiveram sucesso. Yoga is very well known throughout the world. O yoga é muito conhecido hoje em dia. And also it is a word which is many times misunderstood. Mas, ao mesmo tempo, é uma palavra que muitas vezes é mal entendida, mal compreendida. Because it is very well known, people would think that it is very well understood. Porque, como é muito conhecido, as pessoas pensam que é muito bem entendido. But it is sometimes misunderstood. Mas, às vezes, há alguns enganos. We think yoga means it just teaches us about some physical exercises. Nós temos uma ideia geral de que o yoga significa praticar exercícios físicos. Most of the people think that way. Muitas pessoas pensam dessa maneira. And there are some others who would think that it would teach you how to concentrate and meditate. E outras pessoas pensam que esse é um meio que nos ensina a concentrar-nos e meditar. And very few would take it as a scripture which would help us to realize our spiritual goal. E muito poucos compreendem que essa é um tipo de prática que nos levará a realizar os nossos ideais espirituais. A human being has got 3 layers. O ser humano tem 3 camadas.
We have our physical identity, Nós temos a nossa identidade física, material. we have our psychological level, Nós temos o nosso nível psicológico and then we have our spiritual being or level. e nós temos também o nosso nível espiritual. This Raja Yoga teaches us all these three together. E o Raja Yoga nos ensina, ele compreende todos esses três tipos de existência, né? That is a wholesome effort to take us from the physical through the psychological to the spiritual. Nos mostra um caminho, um esforço, como nos levar desse plano físico, material, até o plano espiritual, passando pelo plano psicológico. So in the scheme of our spiritual life, none of these levels are dispensable. Então, para o desenvolvimento da nossa vida espiritual, esses dois outros níveis não são dispensáveis, são necessários. Most of the time we think that if we are spiritual, we don't take care of our physical life. Muitas vezes nós pensamos, porque eu sou uma pessoa espiritual, então eu não vou tomar conta da minha vida material. A monk or a spiritual person or a saint should not take care of his or her body. E que um monge, uma pessoa espiritual, não deve tomar conta do seu corpo. But Raja Yoga and other scriptures in Hinduism, they teach that one has to take care of the physical body first. Mas o Raja Yoga e outras escrituras indianas também, e hinduístas, nos dizem que todos nós temos que tomar conta do nosso corpo também. Suppose I am physically not fit to sit for meditation. Por exemplo, eu não estou fisicamente bem, me sentindo bem para me sentar numa postura para meditar. So then it won't help me in spiritual life. Então isso não vai me ajudar na vida espiritual. So the physical asanas or exercises or hatha yoga is needed. Então os exercícios físicos do yoga ou hatha yoga são necessários. Because that is part and parcel of one human being. Porque é uma parte e parcela do ser humano. Similarly, we have to take care of our mind. Da mesma maneira, nós temos que tomar conta da nossa mente. And if our mind is not free from troubles, then we can't concentrate and meditate. Se a nossa mente não está livre dos problemas, nós não somos capazes também de meditar e nos concentrar. So, it takes care of all the three layers of our being. Então, nós temos que tomar conta dessas três camadas do nosso ser. One should be physically fit, Nós temos que estar fisicamente bem, mentally sound, também mentalmente muito bem, and then practice spirituality. e assim nós teremos a capacidade de praticar a espiritualidade. Our day-to-day life can be reoriented in that line. A nossa vida cotidiana pode ser reorientada dessa maneira. We are not denied to use our physical body. Nós não estamos aqui negando o uso do nosso corpo físico. We are not denied the facility to entertain our minds. Também não estamos negando as facilidades de dar entretenimento para as nossas mentes. So our physical body, our mind should be oriented towards spiritual goals. Então, o nosso corpo físico e a nossa mente deve ser orientado para a busca do nosso objetivo espiritual. Raja Yoga teaches us that our spiritual goal is freedom. E o Raja Yoga nos ensina que o nosso objetivo espiritual é a liberdade. And technically that is called salvation. E tecnicamente é conhecido como a salvação. And third point that I want to highlight, E o terceiro ponto que eu gostaria de iluminar, that this Raja Yoga is not meant for only the Hindus. esse livro, Raja Yoga, não foi feito somente para os hindus. It is meant for a human being. É feito para os seres humanos, para todos. Nowhere in this book you will find that it says it is meant for Christians or Hindus or Muslims.
Em nenhum lugar desse livro você vai encontrar alguma coisa que diga que esse livro foi feito para os hindus, para os cristãos ou para os muçulmanos. One may be black, one may be white, Pode ser da raça negra, da raça branca. one may be Brazilian, one may be an Indian, Um pode ser brasileiro, o outro pode ser indiano. one may be a man, one may be a woman, Pode ser um homem ou uma mulher. one may be believer in God, one may not believe in God. Um pode ser um crente de Deus, o outro pode ser um ateísta. But this book will help everyone. Mas esse livro vai ajudar todos. So it is universal in its approach. É um enfoque universal. And it is not dogmatic. Não é um dogma, dogmático. That you have to follow my way of religion. Não está dizendo que você tem que seguir o meu modo de religião, o meu caminho religioso. That is not the teaching. Esse não é o ensinamento. And that is what Sri Ramakrishna also showed in his life. E é isso também que Sri Ramakrishna mostrou na sua vida. He practiced spiritual life following the ways of Christians, the ways of Muslims, the ways of Buddhists. Ele praticou a sua vida espiritual, seguindo as tradições cristãs, depois as tradições hindus e as tradições muçulmanas também. He said that all these traditions lead us to the same spiritual goal. E ele disse que todas essas religiões, tradições religiosas, nos levam para o objetivo espiritual. So he validated the approaches of other religions also. Então ele validou a prática e o enfoque de todas as religiões. That is the spirit of Raja Yoga. Esse é o mesmo espírito do livro Raja Yoga. And the fourth point is very, very important. E o quarto ponto é muito importante, extremamente importante. Swami Vivekananda has said that Raja Yoga is religion of science. O Swami Vivekananda, o autor desse livro, disse que a religião é uma ciência. One can prove religion to be a scientific method. Pode-se provar que a religião ela tem um escopo científico. All the approaches here are very much mechanical. Todos os enfoques desse livro são, de certa maneira, mecânicos. It does not say that one should be very mystical to practice this yoga. Não está dizendo que uma pessoa tem que ser muito místico para praticar esse yoga. The techniques are very mechanical. As técnicas são muito mecânicas. Anyone can practice. Qualquer um pode praticar. And the results by these techniques will be surely mystical. Mas o resultado da prática desses ensinamentos com certeza será místico. Each step will prove the truth in that step. A cada passo é provada a verdade do próprio passo. The steps are like our milestones. Esses degraus são como o nosso estofo mental. As we come to a milestone, suppose number 7. Vamos dizer que nós temos uma gavetinha aqui na nossa mente que seja o número 7. And we look at the milestone and it writes 7. E olhamos então para lá e está escrito 7. Then we know that we have come to 7th mile. Então nós saberemos que nós chegamos ao ponto 7º da mente. This yoga promises some results. Então, a prática desse yoga promete alguns bons resultados. And when we experience that result, E quando nós experimentamos então esses resultados, we know at what level we are. nós sabemos então em qual nível nós estamos. That is scientific. Isso é científico. And nobody has to be afraid of practicing this yoga. Então ninguém deve ter medo de praticar essa yoga, Because it is a science. porque é uma ciência. And it is a science about ourselves. E é a ciência sobre nós mesmos. The goal is that we attain the most coveted freedom or salvation. E o objetivo é esse, que nós vamos alcançar a liberdade total e a salvação. Thank you very much. Muito obrigada a todos. Nós agradecemos muito os ensinamentos e o esforço também do Centro Ramakrishna na edição desse livro.
e volte mais vezes ao Brasil. Thank you. Bem, amigos, assista este e outros programas no canal 2 da NET, a TV Suprem, e também pelo link do YouTube. Agradecemos a preferência e até o próximo programa.